Fala pessoal, bom dia, ótima manhã de sábado, bom dia Rafa que está aqui no meu backstage, bom dia aos monitores e todos que vão me acompanhar nessa aula para o INSS. Bom, aos que assistem minhas aulas, olá novamente, para quem me assiste pela primeira vez, sou o professor Luiz Rezende, estou no Alfacom há 10 anos com muito orgulho, sou um dos decanos aqui da casa, e fui servidor público de carreira durante 13 anos na gestão pública educacional em São Paulo, trabalhando muito montagem de apuração preliminar, muita aplicabilidade da Lei 1171. Então, ética é algo que, além de lecionar, eu, na prática, apliquei muita comissão de apuração preliminar, ou como presidente, ou como secretário. Então, eu tenho muita relação na prática com o Código de Ética e com a gestão de ética no serviço público. Bom, eu vou trabalhar com vocês 1h30, então horário de Brasília eu vou até às 11 da manhã, trabalhando questões. O último edital do INSS de 2018, no Alfacom nós fizemos história, hein? Nós tínhamos presencial em São Paulo do Alfacom e tivemos umas 6 turmas lotadas e tem muita gente aprovada e muita gente trabalhando no INSS que foi aluno tanto do Alfacom presencial São Paulo quanto do online. Então, nós temos uma história de um bom tempo. E nós temos a real expectativa, né? Então, está aquecendo demais. Na verdade, eu diria que o concurso que está mais quente hoje é do INSS, né? Então, já tem autorização, já tem a previsibilidade de 2 meses entre edital e prova. E esse prazo não é dos maiores, né? Por exemplo, nós temos os editais abertos, que entre a publicação do edital e a efetivação da prova são quase 4 meses. E foi determinado que, quando o edital for publicado, o prazo até a efetiva prova será de 2 meses. Portanto, não dá para a gente deixar para depois, né? Não dá para a gente abrir mão de se preparar. E eu queria contar uma breve história para vocês não caírem no erro que uma aluna caiu lá em 2018. Como eu disse, né, nós tínhamos a turma presencial em São Paulo, do Alfacom, e aí chegou uma advogada que tinha vasta experiência em questões previdenciárias. Ela tinha um escritório com sócio e ela era especialista nessa questão previdenciária. Então ela estava muito bem preparada para as questões de direito previdenciário. Só lembrando que na prova de 2018 foram CESP-SEBRASP, né, tipo certo e errado, foram 70 questões de direito previdenciário e 50 questões de português, RLM, direito administrativo, direito constitucional, informática e ética. E aí, o que ela disse? Eu manjo de direito previdenciário, vou me garantir no direito previdenciário, são 70 questões, e vim aqui para o curso para pegar o mínimo ali dos outros elementos, principalmente informática e RLM, português, né? E nós dissemos para ela, não faz isso, não faz isso. Porque o diferencial vão ser as 50 questões. O diferencial vão ser essas matérias básicas. Ela não acreditou, achou que ia se garantir no direito previdenciário, que é muito importante, e ela teve uma nota no direito previdenciário excelente. Salvo engano, das 70 questões, ela acertou 68, nota líquida 66. Maravilhoso. Só que nas outras 50 questões, ela acertou 25 e errou 25. Não manjava muito de informática, a RLM ela estava um pouco desaquecida, português, e ela zerou. E com 66 pontos, ela não chegou nem perto de ser aprovada, de estar na lista de classificados. O que eu quero dizer com isso? A gente não pode se iludir por uma matéria que tenha 2, 3, 4 questões. Tudo é importante. Pô, tem gente esperando o INSS há 4 anos. Né? Nós estamos numa grande crise econômica, vai ser um concurso muito concorrido, com muita vaga. Então, o que a gente precisa é estudar tudo por igual, dar tudo a mesma importância. O especialista, óbvio, né? A Fernanda e os outros professores de direito previdenciário são o carro-chefe desse concurso, mas se você for se apegar só no direito previdenciário para tentar se garantir, você vai repetir a história da aluna lá, porque o especialista não é aprovado em concurso. Quem é aprovado em concurso é o generalista, aquele que estuda todas as matérias por igual, entendendo o peso de cada matéria. Nós temos uma situação de não ter banca organizadora definida. Repito, a última banca organizadora foi a SEBRASP, e lá na prova de 2018,
Ética era uma lei e um decreto. Era o Código de Ética do Servidor Público e o Decreto de Gestão de Ética na Administração. E eu vou trabalhar questões. Mas eu não vou ficar aqui dando gabarito, né? Se for para dar gabarito, eu simplesmente peço para você pegar o material. Inclusive, o material está disponível. Alguém publicou aqui no chat, deixa eu procurar. A Lívia, nossa monitora. Pessoal, cliquem aqui no link da descrição. Façam inscrição no nosso site. A inscrição é rapidinha e é gratuita. O material é gratuito, é bom para você ter as questões. E você só faz inscrição uma vez. E aí, nos próximos eventos, nas próximas aulas, você já está inscrito e é só baixar o material. Para cada aula, o material fica disponível apenas enquanto a aula está rolando. Beleza? Então, estamos conversados. Então, tem que estudar, tem que ficar girando, tem que trabalhar as bancas organizadoras, teoria, matéria. Então, nesse momento, a 1171 e a 6029, a lei e o decreto, não tem muita mudança, né, de uma banca organizadora para outra. Vou trabalhar questões de múltipla escolha, vou trabalhar questões do tipo certo e errado. Temos que estudar, temos que caminhar, porque se parar, o sangue esfria. Fechou? Baita oportunidade, baita carreira. O INSS permite que você faça ampla movimentação. É um setor que está extremamente desenvolvido do ponto de vista tecnológico. Inclusive, isso ajuda um pouquinho a você não ter tanta demanda atrasada do INSS pelo tempo que não tem concurso. Beleza? Pessoal, digam por gentileza se vocês já acompanhavam minha aula, se vocês estão me vendo pela primeira vez, se vocês estão assustados com o professor tatuado e mal encarado. E eu queria humildemente fazer 2 convites para vocês para começar as questões. O primeiro é que vocês estejam no meu Instagram, prof.luiz.resende. Vai ser um prazer tê-los lá. E o segundo convite é o meu canal do Telegram, Máfia do Resendão. Alguém estava falando aí da Máfia do Resendão, que é um local que eu ponho questões. O Telegram é legal porque dá para você pôr questõezinhas com enquete e tudo mais. Então, esses são os 2 canais que nós temos aí de comunicação, beleza? E semana que vem, eu já vou antecipar o convite, dia 9, eu tenho às 19 horas outra aula de ética. Então, essa aula, mais a aula do dia 9 às 19, vão compor aí umas 20 questões de ética, nessa abordagem, né, do Código de Ética, que eu acho que literalmente é o que a gente precisa para se preparar nesse pré-edital. Beleza? Então vamos lá, vamos trabalhar, se parar o sangue esfria. Pessoal, objetivamente, quando a gente fala de ética e código de ética, tanto a lei, tanto o Código de Ética do Servidor Público Federal do Poder Executivo, quanto a regulamentação de aplicabilidade ética, que é, na verdade, o último edital do INSS, e muito provavelmente vai ser isso, só temos que tomar um cuidado, porque hoje em dia, fora essa questão do código de ética, tem caído muito ética do ponto de vista conceitual. E só para a gente limpar o terreno, conceitualmente, a ética ela é coletiva e teórica. Então a ética é um conjunto de posturas, é um conjunto de atitudes, é um conjunto de procedimentos que um conjunto deve ter para conviver coletivamente. Existe o código de ética aqui no chat que vocês estão acompanhando. Regras de conduta. Não é lei, né? Ninguém vai ser processado, tudo bem, a não ser que cometa um crime, mas ninguém vai ser processado por, eventualmente, ferir as regras aqui do chat. O que vai ser, no mínimo, no máximo, excluído do chat. Uma família tem um código de ética, um credo religioso tem seu código de ética, e o serviço público tem um código de ética. E o código de ética do serviço público, ele nesse caso, né, o código de ética dos servidores do Poder Executivo Federal, ele vai desdobrando para os níveis estaduais e municipais, principalmente no que tange a essa questão de conduta, né? Porque, afinal de contas, o mesmo serviço público federal trabalha o mesmo público estadual e municipal. Por isso que eu trabalhei muito a aplicabilidade do código. E a ética é coletiva, a ética é teórica, e a ética são regras criadas coletivamente, né? As regras, elas não precisam ser escritas. Tudo bem, nesse caso tem um código de ética que é a 1171, mas não necessariamente. Nós podemos ter um código de ética que é uma regra verbal.
Eu vou dar um exemplo. Eu, aos domingos, almoço com a minha família, na casa da minha mãe, e nós temos uma postura, que é um código de ética, de não nem levar smartphone, nem levar celular, porque a vida está tão digitalizada, né? A gente tem tanto pouco contato, então nós nem levamos, para evitar o risco ali do vício da tecnologia. Não é uma lei, não está escrito em lugar nenhum, não está na parede lá da casa da minha mãe, mas é uma regra de condutas que nós seguimos, perfeito? E o Código de Ética do Servidor Público, ele segue os preceitos, os conceitos atuais. Afinal de contas, a demanda da sociedade sobre o serviço público em 2022 é diferente das demandas da sociedade em 1982 e 1932. Então, a ética ela é um conjunto que tem muito a ver com as tradições do momento. E baseado no Código de Ética, que prevê questões como, por exemplo, né, você não cometer nenhum crime, nenhum preconceito, as posturas, etc. e tal, que eu vou trabalhar ao longo de toda essa aula, você tem a moral, que está presente no artigo 37 da Constituição Federal como um dos princípios da gestão pública. E a moral é individual e prática. Enquanto a ética é teórica e coletiva, a moral é individual e prática. Então, eu sou servidor público do INSS, eu sou técnico previdenciário, e ao ser técnico previdenciário, eu conheço o Código de Ética. E ao conhecer o Código de Ética, eu tomo uma decisão. Eu decido se eu vou segui-lo ou não. Se eu me adaptar individualmente ao Código de Ética do meu órgão público, eu tenho uma postura moralmente aceita. Agora, se eu conheço o Código de Ética, conscientemente decido ir contra o Código de Ética, aí eu estou assumindo uma postura que é uma postura imoral. Porque ou eu tenho uma postura moralmente aceita, adequando a minha postura à ética, ou eu decididamente e conscientemente vou contra. E se eu vou contra, eu tenho uma postura imoral. Só que, e se eu nem conheço o Código de Ética? E se o Código de Ética nem me foi apresentado? Quando eu prestei concurso, os concursos que eu prestava, antes de tomar posse, iniciar exercício, o que eu tomei posse, iniciar exercício, tinha Código de Ética. Mas nem todos os concursos têm Código de Ética. Então imagina você vai prestar concurso, não tem o Código de Ética no concurso, como matéria de prova, aí você toma posse, inicia exercício, em nenhum momento lhe foi apresentado o Código de Ética pela sua chefia, ou pela Secretaria de Gestão de Pessoas do órgão que você tomou posse, aí você tem uma postura que contraria a ética. Nesse caso, você não está tendo uma postura imoral, porque você não tem consciência das regras coletivas. Então, nesse caso, você tem uma postura amoral, que é uma postura que tem ausência de regras coletivas para a sua pactuação. Deu para entender? Essa introdução foi necessária. Vamos combinar o seguinte? Vamos montar uma questãozinha da banca do Resendão? Para quem não conhece, ao longo da aula, eu sempre monto questõezinhas da minha cabeça. Questõezinhas da banca do Resendão, inéditas. Aí eu vou jogar para vocês aqui no chat, vocês respondem. Não tem problema se você não tiver certeza, errar é importante. Nesse processo de estudo, errar é mais rico do que acertar, na verdade. Você erra a questão, vê porque errou, não erra mais. Então eu vou jogar a questãozinha, vocês matam no peitão e me dão um gabaritão. Beleza? Vamos lá. Considerando o Código de Ética do Servidor Público Federal e as posturas éticas no exercício da função, pode-se definir que o Código de Ética de um órgão público representa o conjunto das bases morais dos membros daquele órgão. Certo ou errado? Respondam para mim, por gentileza. E aí? O que vocês responderiam? Respondam aqui no chat. Se tivesse exatamente essa questão na prova. Enquanto eu atualizo aqui, para dar uma colher de chá, para dar tempo de vocês responderem antes de eu começar as questões que estão aí no material. Pessoal, de novo, considerando o Código de Ética do Servidor Público Federal, o Código de Ética de um órgão público representa o conjunto de bases morais dos membros daquela organização. Claro que não, de jeito nenhum. O Código de Ética, ele não é o conjunto das opiniões dos membros da organização.
Ele é muito maior, ele tem a ver com a vocação do serviço público e com as tradições do serviço público. Porque se o Código de Ética do INSS fosse a tradução das regras éticas dos membros do INSS, toda vez que tivesse concurso e tivesse novos servidores, você teria que mudar o Código de Ética. Então não é o meu Código de Ética individual e nem dos meus colegas, são as regras tradicionais do serviço público e das demandas da sociedade. Deu para entender? Tá claro por que está errado? Pegadinha do malandro. Então fiquem espertos, porque é isso que a banca organizadora vai fazer com vocês. Fechou? Então vamos lá. Vamos começar as questões, vamos começar a resolver as questões, e em cima das questões nós vamos trabalhando teoria. Primeira questãozinha aí que eu escolhi para vocês é uma questãozinha... pessoal, eu vou lendo desse jeito, comigo na miniatura aqui, e se não der para vocês lerem, eu deixo em tela cheia, tá bom? Aí vocês me dizem se dá para deixar em tela cheia ou não. Vamos lá. Ó, essa questão é para você indicar, pelo que eu entendi, as afirmações corretas ou não. Vamos lá. De acordo com o decreto 1171 de 94, Código de Conduta do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal é vedado ao servidor público. Pessoal, para a gente poder desenvolver e para a gente poder ganhar tempo, eu vou lendo, né, as afirmações, aí a gente já vai dizendo qual está certa e qual está errada. Deixa eu habilitar o laserzinho aqui, que aí enquanto eu vou falando, vocês vão acompanhando. O servidor público não pode... deixa eu falar uma coisa. Existem dois caminhos para vocês acertarem questões de ética na prova do INSS. Ou ficar lendo a lei e o decreto e ficar decorando, ou você conhecer os preceitos éticos gerais do serviço público. Vocês sabem que em 2021 e 2022, uma das coisas que eu mais dei aula... eu dou aula de informática, eu dou aula de administração, eu dou aula de atualidades, eu dou aula de um monte de matéria. Mas uma das matérias que eu mais dei aula foi de ética. IBGE, IBAMA, ICMBio, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, tribunais. E qual que é a minha tática, né? Qual que é o meu método? Eu trabalho os preceitos gerais. E aí você vai lá e aplica, porque os preceitos gerais precisam estar na lei. Beleza? Então vamos lá, que eu acho que é um caminho melhor. Determinar a um servidor público que lhe é substituído, determinar a um servidor público que lhe é subordinado, que vá aos bancos pagar suas contas pessoais, contas de mandante. Claro que não, né? Isso fere, inclusive, o princípio constitucional da impessoalidade. Você não pode ser utilizado a sua hierarquia para determinar que algum servidor público que lhe é subordinado tem alguma ação pessoal. Tá errado? Não pode. Essa é uma vedação. Informar um amigo sobre o ato de caráter geral que está para ser publicado, cujo teor beneficia o amigo, mas que ainda é considerado assunto reservado no âmbito da administração pública. Pessoal, imaginem que eu estou num processo licitatório. Eu estou montando a peça pré-licitatória. E aí tem lá um desenvolvimento de melhor técnica, que eu tenho um amigo que tem uma fábrica que fabrica o produto que será objeto licitatório. E aí eu sugiro para ele adaptar o produto dele para se adequar e ter mais chance na melhor técnica. Não tem sentido nenhum. É óbvio que não. Eu vou, nesse caso, inclusive, cometer crime, né? Então também é vedado. E aí, essa primeira questão, ela pede para que a gente indique quais as ações que podem ser vedadas. Então olha que interessante, pessoal. Mesmo que você nunca tenha visto na sua vida o Código de Ética, mesmo que você nunca tenha visto o Código de Ética na sua vida, é meio lógico, né? É meio óbvio. É literalmente meio aplicabilidade, né? Então, 1 e o 2 não pode. 3, exercer atividade no setor privado. Eu era servidor público estatutário e funcionário contratado do Alfacom. É óbvio que existem funções de dedicação exclusiva. Mas essas funções de dedicação exclusiva, aí é diferente. Existem funções que são de dedicação exclusiva, mas lecionar pode, como, por exemplo, juiz. Mas é óbvio que não existe impedimento nenhum para você exercer função privada, desde que você não tenha um conflito de interesse, desde que você não tenha um conflito
legal, desde que você não tenha conflito de horários, não tem problema nenhum. Eu mesmo, repito, eu era servidor público estatutário e eu era funcionário CLT do Alfacom e outros vínculos, né? Então o 3 não é vedado, salvo exceções. É que, na verdade, nada é absoluto, né? Tudo tem exceção. Ser membro de organização que defende a utilização... Ser membro de organização que defende a utilização de crianças como mão de obra barata. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe um debate que vai aparecer nas questões de ética, e já está aparecendo nas questões de ética, que é a liberdade de expressão e o crime. Eu não posso ser membro de uma organização criminosa racista. Não posso ser membro de uma organização criminosa que agride homossexuais e é homofóbica. Não posso ser torcedor do Palmeiras. Não, aí tudo bem, fazer o quê, né? Eu não posso ser membro de uma organização que defende o trabalho infantil, o trabalho análogo ao trabalho escravo, nada disso. Então é óbvio, né? Porque qual é a regra absoluta? A ética vai além da atividade funcional, a ética vai além do exercício da função. Eu não posso ter uma postura ética e proba no exercício da função e cometer crime fora do exercício da função, ter posturas que ferem a ética fora do exercício da função. Não pode. O Boris Johnson, o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, ele começou a cair a casa dele quando, no meio da pandemia, nos horários de folga dele como primeiro-ministro, ele fazia festona, churrascão, cervejinha, todo mundo sem máscara, e o país inteiro estava proibido de ter aglomeração. Um âncora da CNN, aí tudo bem que não é serviço público, ele caiu porque descobriram lá que ele cometia violência doméstica. Eu não sei se vocês lembram daquele famoso caso da não sei se é ex, né? Servidora pública da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que ela estava de férias num jogo do Santos com o Grêmio, o goleiro do Santos era o Aranha, né? Que já aposentou, grandão, negrão, e aí ela gritou macaco, uma das ofensas racistas mais graves, e a TV pegou. Ela estava em horário de folga, né? E mesmo estando em folga, e na época nem era crime o racismo no Brasil, ela respondeu lá na Brigada Militar. Então é óbvio, né, que está vedado isso. A 4 é vedado. E assim com representar contra seus superiores hierárquicos. Pessoal, todo servidor público, ele tem pleno direito de representar contra o seu superior hierárquico. Todo servidor público, ele pode e deve representar quando do momento da apresentação. E caso isso fosse vedado, seria, sinceramente, a censura. Tá claro? Então, nesse caso, as afirmações 1, a afirmação 2 e a afirmação 4 são vedadas. Portanto, se a afirmação 1, 2 e 4 são vedadas, alternativa A. Beleza? Já estão no meu Instagram? Já estão no meu Telegram? Estou esperando vocês lá, além do Alfacom, óbvio, o mais importante. Pessoal, deixa eu falar uma coisa antes da primeira questão. Eu não estou aqui para bater gabarito, não. Eu não estou aqui para bater gabarito, não. Eu estou aqui para a gente desenrolar, para a gente desenvolver e para cada vez a gente mais ter conteúdo. Então eu quero que vocês digam o seguinte para mim aí no chat. Estão gostando da aula? Estão gostando desse método? O meu método é um método de desenvolver o conhecimento, desenvolver o diálogo, não é decoreba. Eu sou educador por formação, então eu entendo que o desenvolvimento da compreensão é a melhor forma de você acertar uma questão de prova. Então a gente vai pontuando, vai conversando, vai trabalhando questão, vai conversando, para a gente sair dessa aula literalmente entendendo a progressão, sair dessa aula literalmente entendendo o desenvolvimento, beleza? Então deem um feedback para mim, para a gente sempre ter mais aula, para a gente sempre ter mais conteúdo, beleza? Vamos lá. Pessoal, eu já falei para vocês que a ética... Mas, Letícia, não é o comum não, viu? Porque, assim, existem duas formas de você adquirir o conhecimento. Ou você decora ou você entende. Os dois caminhos podem levar ao sucesso. Mas é que decorar é um caminho até mais fácil. Se você ficar sentado lendo, uma hora você decora. Mas decorar tem um risco.
Porque basta mudar a forma que é abordada a questão, basta mudar a forma que é elaborada a questão para derrubar. Se você compreender, se você entender, se você adquirir o conhecimento sobre aquilo, que é um processo ali mais complexo, aí a banca organizadora pode até mudar a forma de apresentar a questão que você acerta. É por isso que eu acho que esse caminho é um caminho mais salutar, um caminho melhor. Perfeito? Pessoal, já falei para vocês que a ética vai além do exercício da função, a ética é teórica e a moral é prática. Tem um outro elemento ético importante. A ética vai além da legalidade. E o que significa isso, a ética vai além da legalidade? Pessoal, a nossa monitora Lívia está fazendo uma propaganda, né? Para você não comprar nada antes de testar. E eu queria aproveitar para convidá-los para clicar aqui nesse QR Code e entrarem nos grupos do WhatsApp tem de carreiras tribunais, administrativas, policiais, para o nosso lançamento da assinatura 2.0. Então aqui tem conteúdo exclusivo, cliquem porque vale a pena, beleza? Pessoal, a ética vai além da legalidade. Então, ou não? Vamos montar uma questãozinha sobre isso antes da próxima questão? Para a gente ir desenvolvendo? Questão da banca do Resendão? É bom porque a gente trabalha a questão e desenrola. Trabalha e desenrola. Vamos lá. Considerando que no serviço público só é permitido aquilo que é previsto em lei, a ética não pode ir além da legalidade. Certo ou errado? Certo, errado ou pula? Já explico, Jaqueline, essa questão de representar contra. Pessoal, certo, errado ou pula? De novo, considerando que no serviço público só é permitido aquilo que é previsto em lei. Deixa eu atualizar aqui. Dá um printão para depois por aula. Pessoal, considerando que no serviço público só é permitido aquilo que é previsto em lei. Tá, vamos lá. Cadê o print? Considerando que no serviço público só é permitido aquilo que é previsto em lei, a ética não vai além da legalidade. Pessoal, tá errado, né? Um dos princípios mais básicos de código de ética é que a ética vai além da legalidade. Como assim? Ir além da legalidade não significa que você fere a legalidade. Não significa que você vai contra a legalidade. Porque se a lei ela prevê-se absolutamente todas as situações futuras, primeiro que é impossível. Depois seria uma lei anacrônica. Seria uma lei completamente abstrata. Eu já vivi situações em que a lei não poderia nem prever. Eu já presenciei uma situação em que o servidor público estava no balcão de atendimento atendendo o cidadão, e aí ele do nada saiu correndo. Bom, ele feriu a postura de não gerar dano moral ao cidadão, mas na verdade ele ficou sabendo que a casa dele foi assaltada, a mãe dele estava sozinha. Então, o código de ética a ética vai além da legalidade sem ferir a legalidade. Pode fazer tudo que a lei não proíbe, isso é na iniciativa privada. Ô Murilo, na iniciativa privada você pode fazer tudo que a lei não proíbe. No serviço público você só pode fazer aquilo que é previsto em lei, aquilo que a gente aprende na primeira aula de direito administrativo, beleza? Pessoal, vamos voltar um pouquinho antes de ir para a próxima questão, para a pergunta da Jaqueline sobre o último item que tem a ver com representar contra. Por exemplo, Jaqueline, se eu vou processar minha chefia imediata de assédio moral, aí eu estou representando contra. Eu posso representar contra. Perfeito? Exatamente. Além da legalidade, é um julgamento abstrato meritocrático. Continuando, pessoal, próxima questão. Questão 2 aí do material de vocês. Ética no setor público pode ser qualificada como? E aí a gente vai utilizar o mesmo procedimento, tá bom? Nós lemos as questões e já indicamos afirmações certas e erradas. Quais estão certas e erradas? O que é ética no serviço público? O material é para todo mundo, basta clicar no link, fazer um cadastro e pegar gratuitamente o material, beleza? Então, pessoal, para além do gabarito, vamos analisar elemento por elemento para a gente verificar aí qual a alternativa correta. Ética no setor público pode ser classificado como 1. Agir de acordo com o que está estabelecido em lei e também com os valores de justiça e honestidade. Perfeito. Afinal de contas, eu tenho que seguir a legalidade,
eu tenho que seguir as minhas atribuições do cargo, eu tenho que seguir todo o conjunto da legislação, mas eu também tenho que ter honestidade, eu também tenho que ter senso de justiça, e é nesse sentido correto que a ética vai além da legalidade. Perfeito, correto. 2, responsabilidade do servidor público por aquilo que faz, e também por aquilo que não faz, mas deveria ter feito. Pessoal, o servidor público, né, eu já fui membro de várias comissões de apuração preliminar, onde o servidor público ele estava sendo acusado de omissão ou de não ter feito aquilo que deveria fazer. Então, o servidor público ele é responsabilizado sobre os seus atos, inclusive responsabilizado sobre a omissão, né? Perfeito, correto, é isso mesmo. Equilíbrio entre a legalidade e a finalidade no ato administrativo, visando a consolidação da moralidade administrativa. Você não pega a lei e aplica objetivamente. Você não pega a lei e aplica a forceps. Eu vou dar um exemplo para vocês de legalidade e oportunidade e moralidade. Eu quero que honestamente vocês digam, é um julgamento livre. Eu quero que honestamente vocês digam se eu tive uma postura moralmente aceita ou não. Postura real, tá bom? Vamos lá, vou contar a história. Eu acho que isso ajuda a gente a entender, né? Não, vamos terminar a questão, depois eu faço isso. Então, a 2 está certa, é isso mesmo. A 3 está certa, eu já vou falar sobre isso. Não omitir a verdade, ainda que contraria o interesse da administração. Como assim? Por exemplo, não é interesse da administração criar tumulto. Não é interesse da administração criar insatisfação do cidadão. Vamos supor que vamos para um exemplo real e da vida concreta. Vamos pegar um exemplo que acontece toda hora na vida real. Imaginem que acabou o formulário para o atendimento ao público. Acabou o formulário, não tem mais formulário para atender o público. E aí eu preciso encerrar o atendimento ao público. Não é interesse da administração pública criar confusão, não é interesse da administração pública criar celeuma. Mas o que eu posso fazer, então, é não falar a verdade? Posso não verbalizar o que aconteceu? Claro que não, né? Eu sou obrigado a falar a verdade, eu sou obrigado a sempre apresentar a verdade. Então, nesse sentido, nesses termos, eu não posso abrir mão em nenhum momento da verdade, mesmo que fira o interesse em tese da administração pública, não criar problema, não criar confusão. Respeito ao cidadão, não protelando o reconhecimento de seus direitos, nem criando exigências além da estritamente necessária. Eu não posso ficar burocratizando o atendimento ao público, porque se eu ficar burocratizando o interesse ao público, além de gerar dano moral ao cidadão, eu vou gerar fila. E se eu gerar fila, eu não vou ter celeridade. E se eu não tiver celeridade, vai acabar tendo dano moral ao cidadão. Perfeito? Então, pelo que eu entendi aqui, todas estão corretas, né? Ou eu comi bola? 1, 2, 3, 4, todas. Pessoal, então todas estão corretas, todas são qualificadoras da postura ética no serviço público, portanto, alternativa E. Beleza? Pessoal, eu vou agora, eu acho que exemplos, né? Quando a gente leciona, a gente sabe muito bem que os exemplos, eles acabam nos ajudando na hora da prova. Quantas vezes eu ouço o aluno falando, pô, na hora da prova eu lembrei do seu exemplo, na hora da prova eu lembrei de você, mas tem que lembrar para acertar a questão, né? Então, eu vou contar um caso real, e aí vocês dizem se eu tive uma postura correta ou não do ponto de vista moral. Eu trabalhava no equipamento público e que do lado do equipamento público tinha uma área de manancial, área de proteção ambiental. Então, nós desenvolvemos um projeto de ter uma central de tratamento de água, porque a gente não poderia simplesmente devolver a água para o manancial utilizada no equipamento público, um centro educacional. Então, nós tínhamos um projeto de montar uma central de tratamento de água para trabalhar a água, né, de reuso dentro do equipamento público, tratar com pH correto e devolver para o manancial, para não alterar o equilíbrio da fauna e flora do manancial. Perfeito. Então, tinha um projeto, estava rolando. Só que aí é uma área muito carente. E aí, várias famílias começaram a montar barraco na área de manancial. Criaram os barracos lá, vivendo sem saneamento básico, uma situação super precária. Mas eram crianças, eram famílias. E tinha essa situação. Aí, chegou a autorização
para começar, e tinha um prazo, né? Tinha um prazo, dentro do prazo, tinha o prazo para começar a montar a central de tratamento. E quando eu desse o start, quando eu desse o ok, quando eu enviasse o memorando para a Secretaria de Obras começar a construção da central de tratamento de água, iriam imediatamente derrubar os barracos, tirar os barracos. Só que aí nós também estávamos com um processo de acolhimento por parte da Secretaria de Assistência Social para acolhimento dessas famílias, para colocarem abrigos, para elas não ficarem simplesmente desalojadas. Então, chegou hoje a autorização para construir a central de tratamento. Eu tinha um prazo. E eu não executei. Eu só executei a autorização para o início da construção da central depois que chegou. Então, foi ali quase no limite do prazo. Depois que chegou a assistência social e tirou as pessoas, e derrubou o barraco e pôs nos abrigos. Ou seja, eu tinha duas previsões legais. A construção da central de tratamento e a adequação, a levada das famílias para a central lá de acolhimento, né? Se eu executasse antes da assistência social chegar, aí eles iam ser desalojados, iam ficar na rua, então eu fiz uma escolha. Eu tive uma postura moralmente aceita, não tem regra, né? Assim, moralmente aceita ou não. O que vocês acham? Digam aí, pode dizer, não tem problema. E eu não fui punido por isso. Para a gente entender como se trabalha essa questão moral antes da próxima questão. Vamos lá. Pessoal, enquanto vocês respondem, momento printão. Dê um printão aí. Dá um printão, vai lá no Instagram, marca no teu status. Põe a foto da aula, diz o que você achou da aula, me marca o AlphaCom, para a gente sempre fortalecer as aulas e cada vez ter mais aulas. Pessoal, na verdade, né, eu fiz uma escolha, né? Se eu fizesse a outra escolha, eu não estaria errado do ponto de vista ético. Mas a ética é você fazer escolhas. A ética é você trabalhar o tempo todo com escolhas. Perfeito? Então, obrigado aí quem disse que tudo bem, eu fiz uma escolha certa, estava tudo bem. Vamos lá, próximo. Próxima questão. Pessoal, essa próxima questão é um pouco densa, né? E é o tipo de questão que talvez a gente tenha na prova de vocês, e é o tipo de questão para depois você indicar verdadeiro ou falso. Sobre a ética, então a gente já vai falando verdadeiro ou falso que fica mais fácil, né? Sobre a ética no serviço público, assinale a afirmativa abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Primeiro, deixar o servidor público, qualquer pessoa espera de solução que compete ao setor que exerce a sua função, permitindo a formação de longas filas ou qualquer espécie de atraso na prestação de serviço, não caracteriza atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral ao usuário do serviço público. Pessoal, essa primeira afirmação é um pouco capciosa, né? Essa afirmação tem que se tomar cuidado com ela. Olha o que está dizendo, que deixar o servidor público sem resposta para o cidadão, e essa não resposta ao cidadão, muito além de falha ética, na verdade, caracteriza uma atitude antiética e desumana, porque, afinal de contas, gera dano moral ao cidadão. Toda vez que o cidadão ele vai utilizar o serviço público e ele tem longas filas que poderiam não ser formadas, porque às vezes a fila é formada e não tem muito jeito, né? Mas toda vez que a fila é formada por uma falta de postura, falta de atitude, falta de iniciativa do agente público, isso gera grave dano moral. E esse grave dano moral, ele é observado, né? Esse grave dano moral, ele a gente percebe na prática. Então, óbvio que está certo, você não pode gerar dano moral para o cidadão deixando ele esperar lá em longas filas. 2. O servidor só pode omitir ou falsificar. O servidor só pode, já poderia parar por aqui, né? O servidor só pode omitir ou falsear a verdade para defender o interesse da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo
do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais de uma nação. Meio confuso, né? Bom, mas, ó, tá dizendo que o servidor ele pode omitir a verdade, caso seja do interesse do cidadão. Por exemplo, vamos supor que o cidadão vá até o equipamento público e aí ele pleiteia um serviço público que não é atendido pelo serviço público. Pode ser, né? O cidadão, às vezes, ele procura o equipamento público com uma demanda que não pode ser atendida, uma demanda que não pode ser executada. E aí o cidadão diz assim, olha, eu quero pelo menos ter um pouco de esperança. Eu quero pelo menos voltar para casa e voltar aqui amanhã com um pouco de esperança. Só isso me basta para eu ter uma noite de sono tranquila. Nem que amanhã eu volte eu não consiga. Então eu não posso omitir a verdade e dizer, então volta que a gente vê. Não, eu tenho que dizer que a prestação de serviço não pode ser executada, né? Então nesse sentido, né, já que é para indicar o acho verdadeiro e falso, já que é para indicar verdadeiro ou falso, é falso. Você não pode omitir a verdade em nenhuma situação. A verdade é inegociável. Próxima. Tá aqui embaixo. Toda ausência injustificada do servidor do seu local de trabalho é fator de desmoralização do servidor público, do serviço público, e que quase conduz à desordem nas relações humanas. Pessoal, quem tiver com a imagem embaçada, leva o cursorzinho do mouse até o canto superior direito da tela aí de vocês, tem 3 botõezinhos. Clica e altera a resolução, porque aí resolve, tá bom? Então aqui tá ótimo, eu tô mandando em Full HD, então faz isso que aí melhora. Pessoal, os estatutos, né, dos servidores, né, os regimes jurídicos únicos, eles têm a previsibilidade de falta abonada, de falta justificada, de você abonar dias ou abonar horas. Isso é das relações humanas, né? Então você pode abonar, você pode ter falta justificada. Isso é do jogo, é da vida, né? Mas toda vez que você tem uma falta injustificada, você gera dano moral e você pode gerar confusão. Por exemplo, na vacinação, no processo de vacinação do coronavírus, os profissionais da saúde foram guerreiros, né? O pessoal do SUS foi guerreiro. Mas você imagina você chegar num posto de saúde para receber a vacinação do Covid e simplesmente não tem técnico para te vacinar e também não se justifica por conta da ausência. Nessa situação, nesse quadro, nesse sentido, simplesmente você, além de causar dano moral para o cidadão, você gera uma situação de possível tumulto. Então é isso mesmo, tá certo? Você não pode ter faltas injustificadas. E se você tiver... Até porque, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Até porque a maioria dos estatutos prevê que você, numa sequência de faltas injustificadas, você entra com processo de abandono de serviço, né? Próxima. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e, assim, evitando a conduta negligente. Pessoal, existem alguns parâmetros éticos que são parâmetros funcionais, né? Muitas vezes a gente pensa que a ética está limitada à questão simplesmente de comportamento, mas a ética também está muito vinculada à questão funcional. Então eu preciso claramente atender às ordens do meu superior hierárquico e cumpri-las de forma eficiente. E isso que gera um mecanismo do serviço público, então está correto também. Então me ajudem aí, pessoal, mas pelo que eu entendi, a primeira está certa, o servidor pode omitir, está errado, toda ausência, e o servidor... então é verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, certo? Então, essa próxima questão, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Alternativa B. Beleza? Podemos tocar o barco? Podemos seguir em frente? Podemos desenrolar? Pessoal, alguém está conhecendo o AlphaCon agora? Alguém está assistindo a aula pela primeira vez? Ou alguém está me conhecendo agora? Digam aí, deixem a impressão de vocês sobre o AlphaCon, sobre nossas aulas e sobre o professor que vos fala. Enquanto isso, eu deixo essa mensagem fofa e importante do Pandinha.
cuide da sua vida. Porque tá cheio de fiscal da vida alheia, né? Então, se a gente cuida da nossa vida, foca nos estudos, dá resultado. Próximo. Só questão cascuda, né? Mas é isso mesmo, né? Pessoal, a próxima questão é do mesmo tipo, e aí assim, né? Eu vou migrar algumas questões do tipo certo e errado. Então, algumas questões são desse tipo, algumas questões do tipo certo e errado, e a gente vai desenrolando, beleza? Acerca da ética, princípios e valores no serviço público, assinale a alternativa correta. Ó, aqui é interessante, pessoal, porque todas essas questões, elas são de editais que são igual o edital de 2018. Isso é uma questão interessante, né? O edital do INSS de 2018 só falava da 1171 e da 6029, da lei e do decreto. Mas aí, várias outras provas de várias outras bancas organizadoras que falam também apenas desse conjunto legal, tratam esse tipo de questão. Interessante, a gente tem que ir além. Por isso que, voltando à conversa que a gente teve antes, não dá para ficar no decoreba, né? Não dá para ficar só decora, 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 decora. Nota-se que a quase totalidade das sociedades ocidentais tem a dignidade humana como princípio ético, muito embora seus códigos morais, práticas habituais sejam diferentes. Porque diferentes são os valores da sociedade, embora elas tenham a dignidade humana como alicerce. Então, pessoal, essa próxima questão, ela diz assim, né? Todos os códigos de ética, todos os preceitos éticos de todas as sociedades prevêem a dignidade da vida humana. Tudo bem, mas a questão é dentro da sua variabilidade. Então, dentro da sua variabilidade, qual a alternativa correta? Alternativa A. Os valores possuem... essa questão é boa porque é filosófica. Os valores possuem uma perspectiva ética, orientando o ser humano a direcionar suas ações para o bem. A ética vai além do bem ou do mal. Não é um julgamento cristão. Não é um julgamento de bom ou mal. Então, esse preceito de que a ética vai além do bem ou do mal torna essa alternativa incorreta. Os princípios são objetos de escolha moral. Ou seja, a qualidade de algo preferível ou estimável. Pessoal, princípios são inegociáveis. Princípios não são preferíveis. Nós, seres humanos, temos, ou pelo menos deveríamos ter, né? Nós, seres humanos, temos o princípio da honestidade, da solidariedade, da empatia, da transparência. Então, o órgão público também, né? O INSS, os órgãos públicos têm os seus princípios. E esses princípios, eles não são negociáveis, não são preferíveis. Por exemplo, você é honesto. Você tem como princípio da sua vida ser honesto. Então, você não é honesto preferencialmente. Você não é talvez honesto. Você não é honesto caso caiba. E é igual a um órgão público. Por exemplo, o órgão público tem como preceito ético, né, a imparcialidade, e a transparência e a responsabilidade social. Praticamente todo órgão público tem a imparcialidade, a transparência e a responsabilidade socioambiental como preceitos éticos. Então não é assim, ou eu sou mais transparente ou eu sou mais ético. Eu posso ser imparcial dependendo da situação. Princípio é princípio. E princípio é inegociável. Portanto, por isso que está errada essa afirmação. C. A probidade administrativa é a escolha moral que deve ser feita por todo servidor público. Ah, mas existe a lei da improbidade administrativa. É verdade. Existe a lei da improbidade administrativa. Mas quando eu sou servidor público, quando eu lido com verba pública, quando eu manipulo verba pública, eu decido se eu vou ter uma postura que segue ou não a legislação, que segue ou não o código de ética. É uma escolha moral eu não ser racista. Se eu for, eu arque com as consequências legais. É uma escolha moral eu não ser homofóbico. Se eu for, eu arque com as consequências legais. Eu responda, porque é crime. Pelo amor de Deus, né?
Ainda bem que é crime. Então, mesmo que seja uma lei, no caso da improbidade administrativa, quando você lida com o bem público, quando você não quer ter ônus ao erário, é exatamente isso. É verdade, 2015 e 2016. Pessoal, 2018 foi o TJ, estou confundindo. Então, tudo que eu falei sobre o INSS, 2015 e 2016. Obrigado pela correção. Então, é óbvio que é uma escolha moral. Eu escolho seguir a lei. E ao não seguir a lei, eu vou responder por isso. Então, nesse sentido, tá certa, né? A alternativa C. E a alternativa D? A moralidade administrativa faz parte dos valores morais que regem o comportamento dos servidores públicos, conduzindo seu comportamento para o bem comum. Então, vocês percebem que quando nós temos algumas regrinhas bem legais, quando nós temos alguns preceitos bem legais, isso ajuda muito, isso ajuda absurdamente a ética vai além do bem ou do mal. E se a ética vai além do bem ou do mal, tem duas alternativas aqui, duas afirmações aqui que estão erradas. Portanto, alternativa C. Beleza? Vamos lá, próxima questão. Para quem está acompanhando aí o material, agora é a quinta questão, eu acho. Quinta questão. Questãozinha do tipo CESP-SEBRASP. Pessoal, a última prova do INSS 2015-2016 foi assim. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa. Marina, é um dever. E eu decido se eu vou cumprir o dever ou não. Certo? É uma escolha eu ir contra a lei. Eu escolho não cumprir o meu dever. E ao não cumprir o meu dever, eu sou contra a lei. Então, pessoal, essa que é a questão. É um dever. É uma lei, na verdade, né? É um limite. Mas eu escolho passar ou não desse limite. Se eu passar desse limite, eu vou fazer uma escolha individual que vai arcar com consequências. Não é assim na nossa vida? Eu escolho não pagar uma conta. Eu escolho cometer um crime. E essa escolha vai gerar consequências legais. É nesse sentido. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, a próxima questão do tipo CESP certo ou errado. Quanto à ética e moral no serviço público, eu julgo o item que segue. Essa questão é boa. O servidor que possua princípios éticos morais desenvolvidos, mas que por influência cometa uma ilicitude, pode e deve ser considerado inocente. Ou ao menos culpado. Pessoal, imaginem que alguém acima de... É difícil alguém acima de qualquer suspeita, né? Mas imaginem que uma figura completamente conhecida, imaginem que o Papa Francisco, independente do nosso credo religioso, eu não sou católico, imaginem que eu não tenho religião, imaginem que o Papa Francisco, uma figura fofa, uma figura, tudo bem, é argentino, mas um cara que é flexível, né? Que é humano. Imaginem que o Papa Francisco, ele sai do papado, tem nacionalidade brasileira e presta concurso. Preceitos éticos e morais acima de qualquer suspeita. Preceitos éticos e morais amplamente conhecidos. Só que aí o Papa Francisco, ele está trabalhando lá no INSS fazendo cálculo previdenciário. Aí ele é influenciado para cometer uma ilicitude. Ele é influenciado para cometer um crime. Mas então ele tem que ser inocentado. Porque, afinal de contas, ele é um cara que tem preceitos éticos. O problema é a má influência. O problema é quem contaminou ele. Né? Claro que não, meu irmão. De jeito nenhum. Então tá errado. Pessoal, tá errado. É óbvio que não é menos culpado, né? Então, pelo contrário. Do ponto de vista do julgamento social, vocês não se surpreendem mais com um ato ilícito daquele que você não esperava? Quando alguém que conhecidamente é um cara que comete deslizes, você já espera pelo deslize do ponto de vista ético. Agora, quando alguém tem uma postura proba, quando alguém tem uma postura de urbanidade, quando alguém tem uma postura amplamente conhecida, o impacto é maior e isso não torna ele menos culpado ou menos apenável, né? Isso ele não nos torna inimputável. Perfeito? Pessoal, eu queria aproveitar que nós estamos aqui na quinta questão, vou tentar trabalhar todas sem correr.
Mas o importante é o conteúdo, né? Eu queria falar de uma questão da Sebrasp sobre ética e código de ética. Eu não pus aqui no material, porque eu já trabalhei ela antes, mas é uma questão, no mínimo, genial. Da Sebrasp, da última prova, né, da última banca do INSS. A questão dizia o seguinte, eu vou falar João porque eu não lembro do nome, tá bom? João, servidor público que cumpre suas atribuições plenamente, é conhecido na comunidade como pé inchado. E os caras utilizaram exatamente esse termo, pé inchado. O João é conhecido como pé inchado, pois ele cumpre suas funções com zelo, cumpre suas funções com probidade, mas assim que ele sai do horário de trabalho, ali no entorno, ele toma uma. E é conhecido como pé inchado pela comunidade, mesmo que isso não fira a sua atividade funcional. Ou seja, não tem falha ética e moral nesse caso. Ou tem. Pessoal, a CESP montou uma questão falando do pé inchado, agora, em 2020. Ou seja, o cara que ele trabalha plenamente, o cara que ele trabalha corretamente, o cara que trabalha acima de qualquer suspeita. Só que assim que termina o horário de trabalho, ele vai para o bar da frente e enxuga todas, toma todas. Aí tudo bem? Digam por gentileza se tudo bem ou não. Se nesse caso tem falha ética ou não. Não posso tomar uma agora? E aí? Pessoal, claro que tem, né? Porque, afinal de contas, a postura ética vai além do exercício da função. Afinal de contas, tem daquela famosa parte dos códigos de ética que você não pode apresentar-se recorrentemente embriagado. Então, você é um servidor público, você é um agente público. Tem coisas que você pode fazer na sua intimidade ou pode fazer em outro espaço temporal que não o serviço público. É óbvio, mas isso é uma coisa clara. Isso é, na verdade, uma tradição da iniciativa privada, né? Porque a iniciativa privada, ela tem uma regra, que é uma regra assim. Pus o pé para fora da empresa, eu posso fazer tudo. Você não pode pôr o pé fora do serviço público, pode fazer tudo. Porque você continua mesmo em folga sendo servidor público. E as bases básicas éticas devem ser mantidas. Tem falha ética, claro que tem, como vocês estão comentando aqui. Beleza? Então, essa questão é da Sebrasp, não fui eu que inventei. Vamos lá. Próxima questão, sexta questão. Essa questão tá errada, lógico, né? Pessoal, agora eu vou entrar na 6029, que é o decreto de gestão, né? Aqui a gente entra numa parte um pouco mais tecnicista. Ó, pessoal, vou até colocar aqui o Rian. Rian, desculpa se eu estiver falando seu nome errado. O Rian, ele apresentou aqui algo que é exatamente isso, ó. O comportamento do agente na vida pessoal reflete na imagem como servidor público. Perfeito. É exatamente isso. Pessoal, eu vou contar mais um caso para a gente sempre reforçar. Tem o professor que dá aula em sala de aula, em faculdade, por exemplo, tem dois problemas, né? Ou ele tem problema psiquiátrico relativo... Valeu, Rian. Ou ele tem problema psiquiátrico relativo ao desgaste, ou ele tem problema de bursite. E, meu irmão, eu nunca tive bursite, meu pai tinha. Vários colegas meus têm. Bursite é você ficar escrevendo e você não consegue fazer isso, ó. Bursite, não sei se alguém aí já teve, você começa a fazer isso, parece que explode o seu ombro, você não consegue fazer isso, né, de ficar escrevendo. E aí um professor de uma universidade estadual do Paraná, ele estava de licença médica por bursite. E beleza, estava de licença médica. Aí teve a última Copa do Mundo. E aí no jogo do Brasil, ele deu azar, ele foi para a Copa, né? E aí na Copa do Mundo ele deu azar de aparecer comemorando plenamente aos braços o gol do Brasil. Foi filmado, mesmo estando de licença, não teria problema nenhum ele estar no jogo se ele estivesse quietinho assim, né? Então ele respondeu o processo, porque como o Rian corretamente disse, né, o comportamento do agente influencia na sua vida. Pessoal, o último edital do INSS, ele apresenta também o decreto de gestão ética. Porque você precisa ter a gestão ética, você precisa ter a comissão de ética, você precisa ter toda a gestão relativa à ética, né? Então, quem está chegando agora, bem-vindos, professor Luiz Rezende, temos mais uma meia horinha de aula trabalhando ética,
que serve, na verdade, para vários editais, serve para vários concursos, serve para a gente trabalhar vários elementos. Vamos lá, próximo. Aí vocês vão perceber que quando a gente fala de sistema de gestão, é um pouquinho mais técnico, né? Mas é isso, né? Cai também, a gente tem que trabalhar. No sistema de gestão ética do Poder Executivo Federal, a comissão... Então, qual a regra da comissão de ética? A comissão de ética, ela analisa, a comissão de ética vai além do bem ou do mal, a comissão de ética, ela julga para além da legalidade e ela pode censurar o servidor. No sistema de gestão ética do Poder Executivo Federal, a comissão de ética pública... Pessoal, estão pedindo o meu Instagram. Meu Instagram é prof.luiz.resende. Estou esperando vocês lá. Será o sistema, né, a comissão de ética, será integrada por 7 brasileiros, a comissão geral, né? Será integrada por 7 brasileiros que preenchem os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada, notória experiência em administração pública, designados pelo presidente da República pelo mandato de 3 anos, não coincidentes, permitindo a única recondução. Isso é muito tecnicista, né? Você tem uma comissão de ética geral, a comissão de ética geral, ela preza pelo serviço público, isso é o decreto 6029 de 2007, que é a gestão de ética no serviço público, e é exatamente isso. Primeiro que tem uma dica importante, né? Que todos os colegiados, eles são ímpares, né? Depois são indicados pelo presidente da República, é óbvio, né? Para você ser membro da comissão de ética, você precisa, no mínimo, ter uma reputação ilibada. Então está correta essa primeira, dentro da legislação original. E aí, olha as outras. Contará com uma secretaria executiva não vinculada à Casa Civil da Presidência da República, o qual competirá prestar apoio técnico administrativo aos trabalhos da comissão. Você não tem membros que não estão vinculados. Está errado, né? Delegará ao serviço público, pessoa jurídica, ao serviço privado, apuração de infração ética, imputada ao agente público ou órgão setor específico do ente estatal. Não, é a censura. Atuará como instância? Não. Estará impedida de requisitar documento. Pessoal, eu não sei se alguém aqui é servidor público, já passou por isso. Você, quando tem o Estatuto do Servidor, você tem a comissão da Comissão de Apuração Preliminar, né? E aí você trabalha com código de ética e com estatuto, com regime jurídico. Então, a comissão de apuração preliminar dentro do serviço público é uma combinação desses dois elementos. E quando você vai julgar, você precisa e deve solicitar documentos. Então, a comissão de ética, ela precisa e deve solicitar documentos. Até porque você tem um caráter comprobatório. Você tem a ampla defesa também na comissão. Então, é óbvio que está errado. Alternativa A. Perfeito? Essas questões são bem mais decoreba, né? Então, eu peguei algumas questões desse tipo, mas eu espero questões do tipo código de ética ou questões desse tipo. Outra questão, CESP-SEBRASP, de um edital que também tinha um código de ética, do servidor público do Poder Executivo Federal. Então, agora, para quem está acompanhando, a questão 7. Vamos lá. A respeito da ética no serviço público e da moralidade administrativa, julgue o item. E aí, questão 7 questão 7. A moralidade administrativa não se confunde com a moral comum, eis que impõe, em vez de facultar, um comportamento do agente público. Pessoal, essa questão é uma questão que parece que é filosófica, mas é uma questão importante, e mais do que uma questão importante do ponto de vista ético, é uma questão conceitual. E essa questão conceitual, ela apresenta 2 elementos, né? E os 2 elementos são os seguintes. O que é o exercício da cidadania? Vamos para uma questãozinha? Pessoal, as questões ajudam vocês. As questões, elas ajudam a gente a pegar pegadinhas da banca organizadora, descobrir golpes que a banca organizadora dá. Então, vamos lá. Vamos para uma questãozinha da banca do Resendão antes de eu entrar no tema. Porque aí, se eu entrar no tema, você já vai saber qual é o gabarito. Então, se na prova de vocês
Imaginemos que a banca organizadora do próximo concurso do INSS seja de novo a CESP-Sebrasp e que seja do tipo certo e errado. É possível? E aí, então, vamos para uma questãozinha que diz assim: considerando preceitos éticos no serviço público e considerando o artigo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, no que tange a cidadania, direitos são facultativos e deveres são compulsórios, havendo nos dois casos possíveis exceções. É exatamente o que está aí. De outras palavras, né? Certo ou errado? Ou pula? Pode pular também. Deixa eu atualizar aqui. Enquanto vocês respondem, depois eu vou repetir a questão. Se vocês tivessem exatamente essa questão, exatamente desse jeito, o que vocês responderiam? Certo ou errado? Ou pula? Deixa eu atualizar, dar um printão. E aí, pessoal? De novo. Considerando a ética no serviço público, deixa eu atualizar. Considerando a ética no serviço público e considerando os preceitos morais, e inclusive considerando a cidadania, direitos são facultativos, deveres são compulsórios, podendo existir nos dois casos exceções. Pessoal, vamos lá, ó. O que é o exercício da cidadania que tem a ver com o preceito ético? O exercício da cidadania é você ter consciência dos seus direitos e dos deveres e executá-los plenamente. Tudo bem? Direitos são facultativos. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que um cidadão brasileiro tenha direito ao auxílio emergencial do Covid. Tem direito. Segue os preceitos lá. Mas ele decide não executar esse direito. Nesse caso, é facultativo. Ele não vai ser punido porque ele não fez jus ao direito dele. Mas existem exceções. Então, por exemplo, vocês fizeram aquela pesquisa daquele aplicativo que o Banco Central liberou para verificar se nós tínhamos dinheiro parado nas contas? Eu não verifiquei, meu irmão, porque, sinceramente, não preciso nem ver, né? Eu não estou numa situação na minha vida que eu esqueço que eu tenho dinheiro. Então, todo cidadão brasileiro tem direito a pegar lá o tal do aplicativo que o Banco Central liberou para verificar se tinha grana parada nas contas antigas. Eu não exerci esse direito, mesmo porque eu desconfiava que eu não tivesse. Então, direitos são, por essência, facultativos. Vamos falar dos deveres agora. Deveres são compulsórios. Eu sou obrigado a exercer o dever caso exceção. O voto não é obrigatório no Brasil? Tudo bem, existem exceções, né? Tanto é que você pode justificar. Então tá correto. Deveres sendo compulsórios e direitos sendo compulsórios e deveres sendo facultativos. Nos dois casos, existindo exceção conceitual, eu não sou professor de direito, conceitual, aí você tem os preceitos éticos. Correto. E aí vamos finalmente para a questão, né? Porque a questão, ela de forma adaptada, ela fala disso. A respeito da ética no serviço público e da moralidade administrativa, julgue o item. A moralidade administrativa não se confunde com a moralidade comum, eis que impõe, em vez de facultar, um comportamento por parte do agente público. Eu tenho uma obrigação de ter um comportamento ético. Eu tenho a obrigação de ter a moralidade. Tanto é que tem o código de ética. Agora, a moral geral, ela pode ter outras variáveis. A moral geral, ela pode ter outros preceitos. É aquilo que nós aprendemos de interesse. Na iniciativa privada, o interesse é o interesse dos acionistas. No serviço público, o interesse é o interesse público. Você não tem a legalidade como impositivo na administração privada. Você não tem os princípios administrativos na gestão privada.
Portanto, essa questão está corretíssima, é exatamente isso, é exatamente este preceito. Pessoal, vocês estão percebendo que se a gente ficar congelado em 2015, 2016, nós vamos quebrar a cara. Todas as questões que eu estou trabalhando com vocês, de todas as bancas organizadoras que eu estou pegando aqui, estão 100% enquadradas no último edital do INSS. Só que é dever do professor analisar o que pode ser atualizado. É dever do professor analisar que um tópico ou outro pode ser desenvolvido e atualizado. Porque se eu não fizer isso, eu vou ficar preso lá em 2016 e eu não vou olhar para o que está acontecendo com os editais atuais. E se eu não olhar para o que está acontecendo com os editais atuais, eu simplesmente vou ter aula, eu vou ter conteúdo desprendido da realidade, eu vou ter conteúdo que está lá no passado. E se eu tiver conteúdo, deixa eu só atualizar aqui. Se eu tiver conteúdo que está preso lá no passado, eu não vou preparar vocês para a forma que vocês devem estudar. Então, vocês estão percebendo, digam aí para mim, que mudou nos últimos anos, né? A gente tem percebido isso prova atrás de prova. Lá atrás, lá no passado, era decoreba código de ética. Agora você precisa conceitualizar, agora você precisa compreender, agora você precisa desenvolver. E a gente entra num terreno que é um terreno perigoso, que é um terreno analítico. Esse é o problema. Pessoal, deixa eu aproveitar. Dia 9, às 19 horas, eu tenho outra aula de ética do INSS ao vivo. Vou trabalhar outras questões, é evidente, nessa mesma pegada. Então, todo mundo que está aqui está convidado para o dia 9, beleza? Então, vocês sentem isso? Vocês sentem que as questões de ética elas estão tendo esse nível maior de complexidade? Exatamente por isso? Pessoal, vamos para mais uma questãozinha, agora a 8ª questão aqui da lista, para depois a gente ter mais um exemplo, conversar mais, e até às 11 da manhã, horário de Brasília, terminar a lista de questões que eu elaborei para vocês. Então, essa questão tá certa, né? Oitava questão aí da listinha, pessoal. Ó, aqui outra questão que é uma questão meio decoreba, né? Outra questão que é uma questão meio não, né? Total de gestão de comissão de ética. A aula é às 19 horas, dia 9. Nos termos do decreto 6029 de 2007, que institui o sistema de gestão de ética no Serviço Público Federal, e da outras providências, o correto é afirmar que a. Concluída a instrução processual, a comissão de ética proferirá decisão conclusiva e fundamentada no prazo de 10 dias, o prazo está errado. O processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceito do Código de Ética da Alta Administração Federal e do Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal será instaurado de ofício em razão de denúncia fundamentada, respeitando-se sempre as garantias do contraditório e ampla defesa, pela Comissão de Ética ou pelas comissões de ética que tratam os incisos, e notificará o investigado para manifestar-se por escrito em 10 dias. Aí sim, questão de procedimento, né? E procedimento é procedimento. As comissões de ética poderão requisitar documentos que entendam necessária instituição probatória e também promover diligência e solicitar. As comissões de ética poderão requisitar os documentos que entenderem necessária instrução probatória e também promover diligências e solicitar parecer de especialista à expansão às expensas do investigado. Não, é sempre com anuência, né? No caso de envolvê-lo. Na hipótese de serem juntados os autos de investigação após a manifestação do investigado, novos elementos de prova, este será notificado para a nova manifestação no prazo de 20 dias, prazo errado. E o investigado poderá produzir documentos necessários à sua defesa, desde que autorizado pela comissão. Claro que não. É uma garantia prévia, então alternativa B. Pessoal, então vocês perceberam que mudou a metodologia, mudou a forma de abordar a ética, nós não podemos ficar congelados, porque as bancas organizadoras elas estão avançando, as bancas organizadoras elas estão caminhando, as bancas organizadoras elas progridem a cada dia. Então vamos para mais uma questãozinha. Pessoal, teve um caso, e agora eu estou falando da comissão, tá bom? Estou falando da gestão, porque agora eles estão abordando os casos. Digam para mim se tem ou não anuência. Cabe censura ou não? Nós montamos um balcão de atendimento. Ixi, se eu fosse contar todas as histórias. Nós montamos um balcão de atendimento no órgão público, né, no foyer de um teatro, para atender o cidadão.
Então era o balcão de atendimento, para fazer inscrição para aula de hidroginástica. Então tinha um balcão de atendimento, que era uma mesa, e aquela cadeira tradicional para a pessoa sentar lá e falar. Só que era o foyer do teatro do equipamento público. E lá atrás tinha um sofás. Então imagine a cena. Tem um sofazão. Então imagine a cena. Tem um sofazão lá no fundo, e aí tem uns balcões de atendimento atendendo o público. E beleza, toca a vida. Aí chegou uma denúncia para a comissão. E aí eu fui informado como gestor. A servidora X foi atender um cidadão no sofazinho. Então, do jeito que chegou a denúncia, dava a impressão que ela fez uma escolha pessoal de atender um cidadão no sofá, ao invés de atender na mesa. Ô, Rogerião, pode, né? Cada vez mais cai ética em carreiras policiais. Eu dou muita aula para carreiras policiais, então pode cair sim, meu irmão. Acompanha aí esse finalzinho de aula que pode e muito cair. Pessoal, então, essa foi a denúncia. Claro que tá errado, né? Você não pode ter um tratamento diferenciado. Você não pode atender no sofá. E beleza, chegou a denúncia. Então, a primeira coisa que foi feita, quando chegou, eu imediatamente fui ver as câmeras. Eu conheço o servidor, conhecia, né? Isso faz 2022, 2012. Faz uns 10 anos. Então, eu conhecia a servidora, sabia da postura dela. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ver as câmeras. E aí, meu irmão, o cidadão que foi ser atendido, altamente obeso, obesidade mórbida, tinha uns 200 quilos. Então, na hora que ela viu ele chegando, não tinha cadeira especial para obeso. E era aquelas cadeiras normais, de plástico. Então, ela percebeu que ou ele iria ficar extremamente mal acomodado, ou que ele não iria conseguir sentar, ou que ele poderia sofrer um acidente da cadeira quebrar. Então, ela imediatamente levantou, convidou-o a sentar ao sofá, e ela, ao lado dele, fez o cadastro. Só que a denúncia foi para a comissão de ética. Ela teve que depor, passar todo o constrangimento, né? E nesse caso não coube censura. E aí, caberia censura? Então vocês veem que não é uma régua. A ética não é uma régua que você mensura. A ética não é uma régua que você aplica. A ética não é simplesmente você aplicar e mensurar. A ética ela tem subjetividades. A ética ela tem elementos que não são elementos de obviedade. Perfeito? Então é óbvio, é isso, claro que é isso. Então, é claro que nesse caso tem um atenuante e uma justificativa, porque a ética vai além do bem ou do mal. Exato. E além de ter agido como bom senso, ela prezou pela dignidade, a pessoa humana, ela prezou pela, eu sei que é um pouco cruel falar isso, mas é verdade, ela prezou pelos materiais do serviço público, né? Porque claramente ela percebeu que podia quebrar. Então é isso, não cabe nenhum tipo de censura e não coube, ela não teve censura. Ixi, que tem história. Próxima, nona questão aí do material. Outra questão que é uma questão decoreba, pessoal. Então a gente vai passando rapidinho, porque nesse caso é o decreto, né? De acordo com o decreto 6029, compete ao Sistema de Gestão de Ética do Poder Executivo Federal. Ué, será que eu pulei um? Pessoal, eu pulei essa. Do sistema, então, só para a gente se entender, essa questão 8. 8? Ah, tá, vamos lá. Então, agora nós vamos para a questão 9. Nos termos do decreto 6029 de fevereiro de 2007, que constitui o sistema de gestão e outras providências, é correto afirmar que, concluída a instalação, a comissão... Ah, não, essa eu já fiz. Vamos agora para o último. Essa. De acordo com o decreto tal, compete ao sistema de gestão a finalidade de promover atividades que disponham conduta ética no âmbito do Poder Executivo Federal. Promover, e aí é o que compete, né? Promover... Pessoal, depois eu respondo as questões.
promover, com o apoio dos segmentos pertinentes, a compatibilização de interação de normas, procedimentos técnicos e gestão relativos à ética pública. Essa está certa, e olha só, sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes você tem no serviço público uma área de compatibilidade. Muitas vezes no serviço público você tem uma situação que é uma situação de, pessoal, ok, a outra era quase que a repetição, por isso que eu fui para 10 para dar tempo, beleza? Então a outra falava exatamente do tema a 9 falava exatamente do tema da 8, por isso que eu fui para essa, porque essa é mais rica, para entender o que a gente espera hoje. E outra, não vai dar tempo. Muitas vezes você tem um equipamento público e você tem uma força-tarefa que envolve vários setores, que envolve várias áreas, que envolve vários departamentos. Por exemplo, sem entrar no mérito, né? A força-tarefa da Operação Lava Jato, ou sem entrar no mérito, serviços que envolvem vários departamentos. E muitas vezes você não tem um código de ética de um órgão público que fere o código de ética do outro órgão público, porque afinal de contas trata-se do mesmo serviço público. Mas o que pode acontecer é que muitas vezes você pode ter a necessidade de compatibilidade. Então é óbvio que cabe à comissão observar essa compatibilidade. A B diz, contribuir para a implementação de políticas públicas. Não, políticas públicas vai além, né? Mas aqui fala de transparência, eu queria falar de transparência. Promover obrigatoriamente com o Supremo, não, né? Pessoal, o gabarito das questões está no material. Então, baixa o material que o gabarito está aí. Articular ações que... Segregar os órgãos, claro que não. Pessoal, queria aproveitar esses minutos finais para falar de 3 palavras que vão aparecer nas questões de ética. Eu já tenho separado as questões do dia 9, e lá eu vou trabalhar 10 questões também, outras questões, óbvio, né? Então, são 3 palavras que a gente tem que dominar, que a gente tem que entender, 3 palavras que têm muito a ver com o que a gente trabalha. A primeira palavra eu até trabalhei com vocês, que tem a ver com princípios. E quando nós trabalhamos ética, nós trabalhamos princípios. Então, os princípios, eles são inegociáveis. Tem 3 elementos vinculados a princípios que formam o nosso código de ética. Então, o código de ética do serviço público, ele está diretamente vinculado aos princípios do serviço público. Assim como nós, o serviço público tem vários princípios. Portanto, princípios são plurais. Princípios são temporais. Por quê? Porque você vai evoluindo, você vai mudando, você vai desenvolvendo. Você não tem um princípio e se agarra nele até o final da vida. Você não tem um princípio e pega ele até a morte. Então, os princípios, eles são temporais. Vocês não têm hoje os mesmos princípios que vocês tinham há 10, 20, 30 anos atrás. Vocês não têm hoje os mesmos princípios que vocês tinham há 100 anos atrás. Então, princípios, eles vão mudando, princípios, eles vão se metamorfando. São temporais. E princípios são horizontais. Como assim princípios são horizontais? Eu não posso ser no serviço público mais transparente e menos imparcial. Eu não posso ser... Pessoal, eu não posso ser mais alguma coisa e menos outro. Esses são os elementos de princípios. Queria aproveitar para pedir, como a nossa monitora está pedindo, para deixarem um like. Eu ainda vou falar mais coisas, mas deixem um like se vocês estiverem gostando da aula, se a aula estiver sendo útil para vocês. O like é importante para vocês mostrarem que querem mais aula e ajuda a casa. A democracia é plena, absoluta e inegociável, portanto, se não estiver gostando da aula, pode dar dislike também. Mas se não estiver gostando da aula, por que está assistindo? Mas, de qualquer maneira, fiquem à vontade. Pessoal, a segunda palavra, responsabilidade socioambiental. A responsabilidade socioambiental é você ter 3 tipos de responsabilidades. Ambiental, tem a ver com ações que preservem o meio ambiente. Responsabilidade financeira, você entender que você precisa ter flexibilidade financeira dependendo da situação. Um exemplo lindo disso é o que a Caixa Econômica Federal fez na pandemia. Pandemia, o bicho pegando, todo mundo sem renda, e aí a Caixa Econômica Federal ela propôs para quem quisesse, quem tivesse financiamento na Caixa,
quem tivesse empréstimo na Caixa, um prazo de jogar para frente 3 meses. Então a pessoa poderia jogar para frente 3 meses de parcela. Isso é responsabilidade financeira. E o respeito à dignidade da vida humana, que é a responsabilidade social. E, finalmente, uma palavrinha que tem aparecido em todo lugar, quando tem questões de ética, né, que são muito importantes, que é a palavra transparência. Pessoal, olha só, a palavra transparência não é só você verbalizar alguma coisa. Porque quando você verbaliza alguma coisa, você está cumprindo a previsão constitucional da publicidade. A transparência é você comunicar alguma coisa a alguém com tempo hábil de reação contrária. Então, quando você consegue comunicar a alguém, dando tempo mínimo hábil para essa pessoa reagir, aí você tem transparência. Perfeito? Bom, pessoal, era isso que eu tinha que trabalhar. E como toda aula eu tenho feito agora, eu queria deixar um recado para vocês, né? Eu já fui servidor público, eu já estive no lugar de vocês, eu já estudei para concurso público, todos os problemas que vocês passam, eu também já passei. E eu tenho muito aluno que foi aprovado em concurso público, às vezes eles aparecem aqui no chat, hoje eu acho que no começo da aula alguém entrou dizendo que foi meu aluno do Banco do Brasil. Vamos lá. No processo de estudo, existem dois riscos que a gente tem que ficar muito esperto. Um risco é o risco das escolhas. Pessoal, vamos ser sinceros, se você pegar qualquer professor, ele não tem domínio 100% da matéria e das atualizações. Ele precisa sempre se reciclar, precisa sempre se atualizar, por isso que o professor monta a aula. Então, eu vejo muito aluno errando, né, questões e não tendo aprovação, porque escolhe matéria, escolhe tópico. Esse tópico eu já domino, então não escolha matéria, não escolha tópico, estude tudo o tempo todo. Mas estude aquilo que deve, estude aquilo que o professor falou. Quantas vezes vocês já se perderam por excesso de material? Quantas vezes vocês começaram a estudar e tinha tanto material, tanta coisa, que você não sabia nem por onde começar? Um monte de apostila. Saiu o edital, você baixa 1.386.000 apostilas. Aí você se perde por ter mais material do que devia. Já aconteceu isso com vocês? Pessoal, eu poderia montar um material de 1.000 páginas. Eu escrevo livro, eu sou autor, eu poderia hoje preparar um material de 300 páginas com todos os preceitos de ética e entregar para vocês. Vocês iriam ficar felizes. Ó, o Rezendão deu 300 páginas. Golpe! Sabe por que é golpe? Porque eu sou responsável de dizer o que vai cair. Eu sou responsável de filtrar. É por isso que você acredita no AlphaCon. Vamos falar as coisas como é, meu irmão. Papo reto não faz curva. Tudo bem, hoje foi aula de exercícios, mas numa aula teórica, se eu meter um monte de material para vocês, eu fico aqui falando só o que der para falar em 1h30, falando das coisas mais interessantes, para a aula ficar legal. Aí eu falo, tudo que vai cair está aí no material. Ué, então eu estou transferindo a responsabilidade. Eu estou abrindo mão da responsabilidade de filtrar o que eu acho que vai cair, jogando no seu colo, mano. E aí tá errado. É fácil, né? Ó, tudo que vai cair tá aí nessas 1.000 páginas. Aí você que fica perdido com as 1.000 páginas. Eu tenho que filtrar o material. Eu tenho que fazer o material ali focado naquilo que vai cair, sem ser superficial e sem cometer o erro do exagero. Porque, atenção, não se iludam com material gigantesco. Não é tese de doutorado que estamos fazendo aqui. Isso é descomprometimento do professor. Por isso que o material do AlphaCon é focado, por isso que o material do AlphaCon não é nem superficial e nem gerador de lero-lero. Porque, afinal de contas, o que abunda atrapalha. Se você tiver mais conteúdo do que você precisa, você está tão errado quanto ter menos conteúdo. Muito obrigado aos monitores que estiveram comigo, muito obrigado a Rafa, que ficou aqui no meu backstage, e muito obrigado a vocês que estiveram na aula, acompanharam a aula desde o início até agora.
Pessoal, tem uma aula segunda de atualidades, tem uma aula terça de ética, tem uma aula semana toda. Acompanhe as aulas do Alphacom no canal, no meu Instagram, no Instagram do Alpha. E semana que vem tem um lançamento, hein? Tem assinatura 2.0 que vai dar o que falar. Abraços, força e honra. Deixa eu pôr aqui a vinhetinha para terminar bem bonitinha. Valeu, abraços, até a próxima.